Oi, o vídeo de hoje é resenha do livro O Roubo em 3 Atos. Se você gosta de vídeos de resenha, já deixa o teu like e bora lá comigo. O Roubo em 3 Atos foi escrito pela autora nacional Paola Alexandra. Eu já falei da Pá aqui neste canal, já citei ela em diversos vídeos, porque ela é a minha booktuber favorita. Ela tem um conteúdo muito bacana aqui no YouTube, então indico para vocês irem assistir os vídeos dela, seguirem ela, e ela também é autora de vários livros nacionais, dentre eles O Roubo em 3 Atos e Calma Aí, que eu vou pegar os outros que eu tenho aqui em casa. Eu tenho o romance de época Livre para Recomeçar, que é um romance de época incrível, incrível, incrível. O livro veio com um cartão postal autografado. O livro é muito bonito e muito, muito bom. Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E ela também é autora de O Roubo. Sim, O Roubo, a primeira versão de O Roubo, o primeiro livro que a Pá escreveu, mas não foi o primeiro que ela lançou. Essa história estava escrita há muito tempo, desde que ela era muito nova, e ela lançou o tempo depois, depois que ela melhorou, né, a história. E como vocês podem ver com as marcações, eu amei o livro. Ele é um conto que fala sobre uma pirata, veio com uma máscara porque é do carnaval, tem a ver com o carnaval, e ela tem uma jacket. O livro é assim, capa dura, uma coisa preciosa demais. Ele foi lançado com apoios e eu fui uma das apoiadoras do livro, inclusive tem o meu nome aqui no livro. Foi incrível, assim, uma campanha incrível que ela fez e recebeu muito apoio e conseguiu lançar o livro, que conta a história então da Joana Lancaster e do Felipe, uma pirata e um nobre, e é uma história muito bonita e uma história que não tem um final tão feliz assim, para nós que gostamos de histórias que aquecem o coração. Mas não é porque essa história não tem um final convencional que ela é uma história ruim e que ela não aquece corações, porque durante toda a leitura meu coração se aqueceu muito, de tal forma que agora, quando ela lançou O Roubo em 3 Atos, eu não tive dúvidas que deveria comprar. E o livro também é uma preciosidade, veio com autógrafo, veio com várias coisinhas, adesivo, enfim, muitas coisas, e com o planner literário que eu já mostrei aqui para vocês. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu falo dos meus planners. Vou deixar também a resenha de O Roubo, se não me engano eu fiz resenha aqui para o canal, então vou deixar aqui para vocês conferirem. E agora vamos falar deste livro aqui, que foi dividido em 3 atos. Então aqui a gente vai ter ainda a história da Joana Lancaster e do Philippe de Bourbon, que é o nosso mocinho, e a nossa mocinha é o nosso casal improvável, mais querido e amado. E aqui a gente vai entender o que tem por trás das máscaras. Eram 2 máscaras que diziam estar amaldiçoadas, que quem tinha posse delas não tinha um final feliz, amorosamente falando, e muita gente acreditava ao contrário, que quem tinha posse das máscaras encontrava o verdadeiro grande amor da sua vida. Então, aqui neste livro a gente vai entender qual é a profecia, qual é a mágica, qual é a história por trás
destas duas máscaras. E a gente então acompanha a história da deusa Nyx, que foi a deusa que criou essas máscaras, o porquê delas serem abençoadas, amaldiçoadas, porque a gente ainda não sabe se elas afastam ou aproximam as pessoas. E acompanhando a trajetória da Nyx, dessa deusa que vive uma vida muito triste, sozinha, solitária. Ela é a deusa da noite, então ela fica muito sozinha, ela vive uma vida muito triste, uma vida sem aproximações, até o ponto onde ela atende uma prece de um humano que reza para a deusa ajudá-lo a rever a mulher, a rever a filha, mesmo que por um instante. E ela atende esse pedido daquele homem, e a partir do momento que ela atende aquele pedido, que ela tem o contato ali com um ser humano, ela muda a trajetória da vida dela e ela começa a se relacionar com este humano. E este fato é a grande alegria da vida da Nyx, que passa então a ter uma companhia, passa a ter alguém olhando por ela, alguém amando ela, e não apenas ela entregando tudo de si para os outros. Então aqui alguém enxergou ela, alguém reverencia ela, alguém clama por ela, chama por ela, e isso faz a vida dela mudar muito, porque ela andava esquecida, ela andava triste, ninguém chamava por ela, ninguém fazia preces para ela. E quando ela conhece o amor da vida dela, isso muda. E essas máscaras nascem da Nyx, é ela que é a mãe dessas máscaras. Elas nascem a partir de um momento, de uma tragédia, de um momento muito triste para ela. E elas ficam girando aí pelo mundo eternamente, até chegar na Joanna Lancaster e até chegar na Helena, que é a nossa protagonista do terceiro ato. Então, a protagonista do primeiro ato é a deusa Nyx, que foi a grande criadora, foi a mãe das máscaras. Foi ali que as máscaras surgiram, depois de um grande acontecimento na vida da Nyx, e elas percorreram ano após ano, abençoando, amaldiçoando casais, pessoas ao redor do mundo. Elas chegaram muitos séculos depois até o Felipe. Uma dessas máscaras chegou até ele e outra máscara chegou até a Joanna. E isso fez com que eles se aproximassem, se conhecessem, tivessem um envolvimento. Eu não vou contar aqui muitos detalhes da história da Joanna e do Felipe, porque tem um vídeo específico falando sobre isso aqui. Então, de novo, vou deixar aqui nos cards, vão lá e assistam. Mas só para vocês entenderem, as máscaras foram criadas pela deusa Nyx, sobreviveram ao longo dos séculos, com o passar do tempo, passaram de mão em mão até chegar no Felipe e na Joanna, que cada um deles tinha uma das máscaras, e isso acabou aproximando os dois e também, de certa forma, afastando os dois. E agora, no terceiro ato, a gente tem a Helena e o Heitor. E essas máscaras desenvolvem um grande poder que faz com que eles se aproximem e tentem entender um pouco mais sobre a magia que essas máscaras carregam. Então, falando um pouco sobre Helena e Heitor, eles se conheceram no século que a gente está vivendo, então há pouco tempo, em um carnaval, em uma festa de carnaval. Ela logo que botou o olho nele, gostou dele, foi conversar com ele, eles tiveram um envolvimento de uma noite, foi uma conexão, uma química instantânea, eles gostaram um do outro assim de cara. Eles tiveram uma noite incrível, conversaram sobre muitas coisas, fizeram muitas coisas, e aquela noite ficou na memória de ambos
para sempre, até que um tempo depois eles voltam a se reencontrar, só que em uma situação um pouco constrangedora. Ele como professor dela e ela como aluna dele, e eles ficam um pouco chocados com isso e acabam não tocando no assunto durante muito tempo. Então ele continua sendo professor dela, ela aluna dele, e eles não conversam, eles não se relacionam, inclusive tentam se evitar, porque tudo que aconteceu naquela noite que eles se conheceram é muito vivo dentro deles. Eles nutrem um sentimento muito profundo um pelo outro, só que agora eles estão em uma posição que eles não podem ficar juntos, né? O Heitor é professor da Helena, então não tem como eles ficarem juntos, e então eles acabam fingindo que aquela noite que eles passaram juntos nunca existiu, até o ponto que eles não vão mais conseguir esconder que aquela noite marcou profundamente a vida deles e que eles gostam um do outro. Então eles conversam, eles se acertam, e aqui acontecem muitas coisas envolvendo eles, tanto como professor e aluna, tanto como casal. E na medida que eles vão se relacionando, eles vão juntando alguns pontos na história deles e entendendo sobre a força que as máscaras têm sobre o relacionamento deles. Quando eles se conheceram, a Helena estava usando a máscara branca e o Felipe tem a máscara preta. Então é como se fosse que as máscaras estivessem juntando o casal. E não é como se fosse, é exatamente isso. As máscaras têm o poder de juntar corações apaixonados. Então toda a maldição, toda a história, toda a mágica que cerca as máscaras vai sendo desvendada por eles, e eles entendem então que as máscaras sim têm o poder de aproximar as pessoas que estão destinadas a ficarem juntas. E o ótimo deste livro aqui é que enquanto a gente vai conhecendo um pouco mais da história da Helena e do Heitor, a gente vai tendo vislumbres novos de como terminou a história do Felipe e da Joana Lancaster. E eu amei que a Pá conseguiu dar um desfecho para a história da Joana e do Felipe, e que esse desfecho tenha sido muito bonito, como eles mereciam. O Roubo em Três Atos é um livro super rápido de se fazer a leitura, é uma leitura muito envolvente, principalmente aqui no segundo ato, no ato do Felipe e da Joana. Para mim é o melhor de todos. Eu sou cria de O Roubo, então eu já conhecia a história e para mim eu já tinha amado, e aqui eu amei o desfecho dessa história. Eu amei os outros atos também. Então o livro no geral é um livro muito bom e que eu super recomendo para você que gosta de um romance de aquecer corações e que tem um quezinho aqui de fantasia também. Paola Alexandra nunca erra, não tem jeito. Tudo que ela faz, ela coloca muito amor, muita verdade. As obras dela são perfeitas. Eu indico todos os livros que eu já li, que eu mostrei aqui neste vídeo, são todos muito bons. Se você gostou dessa resenha, deixa o teu like, que ele é muito importante para mim. Compartilha esse vídeo com teus amigos e familiares e pede para eles se inscreverem no meu canal se ainda não são inscritos, e você também se inscreva se ainda não é inscrito, e comenta aqui nos comentários se você já leu algum livro da Paola Alexandra e o que você achou da obra. Até a próxima quarta-feira, onde eu trarei vídeo novo aqui para o canal. Beijinhos, tchau!